Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui agora inaugurando o primeiro episódio desse podcast Voz e Verbo, um projeto que nasceu no coração de Deus, que nós vamos convidar aqui vozes proféticas para falar sobre a palavra de Deus e edificar a sua vida. Então, se você quer ser edificado toda semana, já se inscreve aqui no canal e manda esse vídeo para aqueles 10 amigos que estão aí na sua lista de oração, sabe? Aqueles alvos das suas orações. Manda esse vídeo que eu tenho certeza que eles vão ser edificados. E esse podcast está sendo produzido pela Voz Comunicação e Marketing Inteligente e também pela produtora Joe Maker, que está nos apoiando nessa produção. Hoje nós vamos receber aqui como nosso primeiro convidado ilustre o meu querido, amado pastor Hermínio Bonoldi, um grande pastor, filho amado, servo do Senhor, homem temente a Deus. E também um grande empresário do reino que lidera um projeto maravilhoso que ele vai ter a oportunidade de contar aqui também. Mas hoje o foco da nossa conversa aqui é falar sobre a autoridade na vida do crente. Pastor, eu quero saber tudo. O que é autoridade? Como que a gente desfruta da autoridade que o Senhor nos deu? Então pode soltar o verbo e falar aí tudo que o Senhor colocar no seu coração. Obrigada pela tua presença. Amém. Boa noite, Ju. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Sejam todos muito bem-vindos a esse primeiro episódio, primeiro de muitos, de um grande projeto, que hoje não é mais um projeto, hoje é uma realidade, de um grande programa que está, a partir de agora, então, já influenciando gerações e nações, Amém. Mundo afora. E eu creio assim, me sinto muito honrado e privilegiado de poder ser aqui o primeiro entrevistado e poder fazer a abertura. É motivo de muita honra para mim, Ju. Muito obrigado pela honra. Me sinto, de fato, honrado e amado por você e até emocionado de poder estar aqui sentado contigo hoje, porque sabemos o quanto Deus tem falado, prometido, e hoje aqui acaba que se materializa, né, mais uma das promessas do Senhor na sua vida, nas nossas vidas, e eu estou que nem diz o salmista, que nem aqueles que sonham também junto contigo hoje aqui. Glória a Deus pela sua vida, muito feliz por estarmos aqui hoje nessa noite, e eu creio que essa palavra, esse verbo vai correr velozmente nos quatro cantos dessa terra e vai causar uma grande influência numa geração que está aí gemendo e chorando, buscando a manifestação dos filhos, e nós estamos aqui como filhos para nos manifestarmos e nos posicionarmos e transbordarmos sobre a sua vida daquilo que o Pai tem nos dado e compartilhar com vocês. Amém? Glória a Deus por isso, muito bom. Que honra, boa noite, boa noite. Então vamos lá, pastor. Autoridade. Quando a gente fala de autoridade na vida do cristão, o que é autoridade? Autoridade. O que é autoridade? Vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente tem que entender que nós temos autoridade e poder conquistado por Jesus. Existem níveis de autoridade. Existem também espécies de autoridade. Existe uma espécie de autoridade que é corporativa, que é para o corpo de Cristo, né? E essa nos foi conquistada por Jesus e nos foi outorgada e transferida por Ele, porque nós somos membros do corpo, certo? Então nós temos que entender que a autoridade embaixo de autoridade também é uma realidade estabelecida. Quando nós temos autoridade embaixo de autoridade, nós também temos autoridade. Quanto mais nós entendermos isso e nos sujeitarmos uns aos outros, nós vamos entender que então nós somos imbatíveis, invencíveis e andaremos num nível de autoridade madura, né? Porque não existe autoridade que não se sujeite a uma outra autoridade. Esse é um princípio de autoridade e submissão. Isso. Né? Estar sujeito à autoridade é ter autoridade. E muitas vezes as pessoas confundem isso, né? Acha que a partir do momento que conquistaram a autoridade, então elas não têm
mais é que se sujeitar a ninguém, e esquecem o princípio de submissão. Isso é o que na Bíblia chama de povo de dura cerviz, quando você fala sobre um povo de dura cerviz, são pessoas que teriam dificuldade de se submeter? Eu sempre tive dúvida sobre esse termo. Eu acho que aí vai não só a dura cerviz, ou um endurecimento de coração, um recalcitrar realmente de um coração endurecido, ou uma falta de entendimento, ou escama nos olhos, ou alguns fatores como muitas vezes soberba, ego, vaidade e algumas coisas que compõem a complexidade da alma humana. Mas também muitas vezes por falta de instrução, por falta de entendimento. Eu acho que é arriscado nós falarmos que o fator determinante para que determinada pessoa não entenda isso, não tenha uma dinâmica de submissão em sua vida, por causa disso ou daquilo. Acho que é muito particular e é muito caso a caso. Né? Acho que não dá para a gente generalizar que quem não entende o princípio da submissão é por causa disso ou por causa daquilo. Acho que existem vários fatores. E eu acho que é muito arriscado a gente falar que é só isso ou só essa causa. Eu acho que existem algumas causas, né? Mas sem dúvida nenhuma, a principal delas, eu creio que são questões ligadas ao rompimento ou o não cumprimento de alguns processos de aquisição de autoridade, né? Porque autoridade, o que nós temos que entender? Que a gente não ganha, ela não é um presente, né? A autoridade a gente conquista, né? E a autoridade não dá para a gente usurpar, não dá para a gente se presentear ou para receber, a não ser no caso específico corporativo, por estarmos embaixo de autoridade, termos autoridade, certo? Esse é o caso coletivo e corporativo. No caso pessoal e particular, de cada um de nós individual, isso não é uma verdade. Essa autoridade ela tem que ser conquistada. E como que a gente conquista essa autoridade, pastor? Sem dúvida nenhuma, ela só é conquistada quando nós cumprimos um processo das nossas vidas. Então seria a submissão, no caso, a rendição ao processo que nós precisamos passar, ser forjados, tratados. Fala um pouco. É mais ou menos isso, né? Quando nós vamos cumprindo os processos das nossas vidas e diante dos desafios, diante dos percalços, diante das adversidades que se encontram, nós vamos transpondo, vamos persistindo e vamos avançando nesses processos. No final desse processo, nós nos tornamos o quê? Um especialista naquele assunto específico. Né? Então, quando nós passamos e cumprimos alguns processos das nossas vidas, em determinadas áreas, em determinados assuntos das nossas vidas, no final desse processo, nós nos tornamos alguém que tem vivência, experiência e que, portanto, tem especialidade naquilo. Por quê? Porque passou aquilo na prática. Então, conhece as nuances, conhece os detalhes daquele processo concernente àquele determinado assunto. Né? Por exemplo, alguém que passou por algum tipo de enfermidade, por um câncer, vamos dizer, né? Então, e venceu a batalha num câncer específico de uma maneira em que ele foi passando pelos processos, ou ele viveu algo que foi uma intervenção milagrosa da parte do Senhor, ou ele passou por um processo de tratamento e também teve a intervenção milagrosa no final, mas ele teve que passar também na multiforme sabedoria de Deus por um tratamento aqui na Terra. E ele passou, só ele sabe as dores que ele passou, os desafios que ele passou, os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as dores físicas na alma, as dúvidas, os medos, né? E com isso ele vai transpondo esse processo, vai fazendo os processos de tratamento de quimioterapia, radioterapia, cirurgia, isso, aquilo, aquele outro, vai tendo todos os desafios nas etapas e nos ciclos desse processo, e depois quando ele vence, ele é alguém
que tem uma especialidade que passou, de alguém que passou por um processo e sabe como é passar por aquele processo, não somente de ouvir falar, né? Mas de viver, de experimentar aquele processo. Então, ela é uma pessoa que passa a ter, no final desse processo, uma habilitação de poder instruir e ajudar outras pessoas a passarem por processos semelhantes àquele, né? E aí, no final desse processo, o que acontece? Acontece o grande teste da autoridade. Como que é esse teste? É que eu quero ser aprovada nesse teste. Como que é o teste? Fiquei curiosa agora. Teste da autoridade. Deixa eu ler um texto para nós aqui. Paulo instruiu muito claramente acerca de autoridade, né? E Paulo se torna muito prático quando ele trata de aplicar a nossa fé. Ele sempre foi muito prático quando ele traz a aplicabilidade da fé para a vida cotidiana como ela é, né? E ele, na carta aos Romanos, no capítulo 13, ele vem sempre falando sobre a questão de nós nos submetermos à autoridade, falando que toda autoridade na terra é constituída por Deus, né? Não importa qual seja o nível de autoridade. Para crianças são os seus pais, né? Para os adultos, por exemplo, são seus chefes nas empresas, por exemplo, seus patrões, seus chefes, alguém nesse sentido, uma autoridade eclesiástica, ou espiritual, seu pastor, por exemplo, para mulheres, uma liderança, o seu esposo como sacerdote, como cabeça do seu lar, alguns exemplos dessa maneira, né? E aí ele fala, por que a gente deve se submeter à autoridade? Seria porque essas pessoas são mais dignas ou mais confiáveis do que nós? Né? Ele vai traçando esse paralelo na carta que ele escreve para os Romanos, lá no capítulo 13, e vai trazendo a gente para um contexto de pensarmos nessas coisas, né? E, na verdade, ele mesmo conclui que não, que Deus simplesmente nos põe embaixo desse teste da autoridade, né? Antes que nós queiramos nos tornar líderes com integridade, nós devemos aprender a seguir outros líderes, né? E entender que seguir outros líderes, nos submetermos a outros líderes, né, não é algo que vai nos trazer um contexto de 100% de concordância e de conforto. Muito pelo contrário. Apesar de discordarmos, apesar de termos as divergências, apesar de não concordarmos com um monte de coisa do nosso líder, devemos nos submeter. E aí isso faz com que efetivamente o nosso caráter seja forjado. E esse é o teste da autoridade. No final do processo, a submissão no processo e no final do processo o teste da autoridade e nós estarmos embaixo de uma autoridade, forjando o nosso caráter, para que nessa forja do nosso caráter nós tenhamos integridade na nossa liderança. Porque senão, qual é a tendência que efetivamente vai acontecer? A tendência de que quando ainda que nós passemos pelo processo e não nos submetamos ao teste da liderança, da autoridade, nos submetendo a uma outra liderança e sabendo lidar com essa liderança, porque aí é nesse momento que nosso caráter vai ser realmente forjado com tudo, né? E a forja é a têmpera, né? É aquilo que torna algo inquebrável, né? Quando você vai forjar, por exemplo, uma espada, um ferro, né? Você coloca ela no quente, depois no frio, e isso dá a têmpera, né? Se você colocar só no quente, ela vai numa pancada mais forte e rachar. Se colocar só no frio, ela vai numa pancada mais forte e rachar, porque ela não vai estar íntegra. Mas para ela dar a liga, que é a têmpera, que se chama, né? Você coloca primeiro no quente, depois você coloca no frio, esse choque térmico faz com que essa liga receba a têmpera, essa têmpera faz com que aquele metal se torne praticamente inquebrável. Então isso torna íntegro a ponto de resistir às intempéries, né? E isso vai fazer com que essa liderança, essa autoridade não se corrompa, porque senão a grande tendência dessa autoridade é que ela seja usurpada ou que ela seja imatura, e se ela for imatura ela vai ser usurpada, ela não vai ser autoridade, ela vai se transformar em autoritarismo. E o autoritarismo, que é diferente da autoridade,
ele tem uma tendência e ele tem nuances e características totalmente diferentes de autoridade. Porque o autoritarismo, ele é usurpador, ele é dominador, ele é controlador, ele é coercitivo, diferente da autoridade. A autoridade não. A autoridade é pelo exemplo, é pela inspiração, é pela condução, sim, né? Sim. É uma maneira totalmente adversa do autoritarismo. Então, autoritarismo é diferente de autoridade. E as pessoas que, então, não passam pelo processo, não passam pelo teste de autoridade, a tendência que essas pessoas têm é de se tornarem autoritários e não autoridades. Sim. E aí, uma pessoa autoritária é uma pessoa que machuca as outras pessoas, que controla as outras pessoas, né? Que no controle acaba trazendo limitações de desenvolvimento para outras pessoas, e um líder não. Né? Um líder nato que tem autoridade para liderar, ele, pelo contrário, ele exerce a autoridade dele de líder, inspirando outras pessoas, guiando outras pessoas com liberdade. É o que eu sempre falo, um livre nunca prende outro livre. Sim, é verdade. Então, o processo é assim, passa o processo, tem o teste da autoridade, passa pelo processo e torna um especialista. Depois que se tornou um especialista, passa pelo teste da autoridade. Passou pelo teste da autoridade, que é a consolidação do caráter e da integridade, da personalidade do líder, aí ele recebe poder. Oh, glória. E aí no final ele recebe o poder. Teste poder, esse é o caminho. Agora, vamos lá. Uma percepção minha, eu acho que também de muitas pessoas, né? A gente está vivendo um momento em que parece que muitos irmãos, eu estou falando sobre os irmãos que estão convertidos dentro da igreja, né? Fogem dos processos, querem fugir do processo, talvez porque a gente esteja vivendo também uma fase de, eu vou chamar de falso evangelho, que eu vou soltar o verbo, né? A gente vivendo uma fase aí de um crescimento desenfreado dos falsos profetas que falam o que querem, o que vai, na verdade, amaciar o seu ego, mas não estão pregando o evangelho da verdade, e que parece que a vida com Cristo é um mar de rosas. Outro dia, uma moça veio me consolar. Eu estava exatamente dizendo... Tá bonito dizendo... esse copo, hein? Oh, chique demais, hein? Pra Deus a gente faz sempre o melhor, Aleluia. Com excelência. Ela veio me consolar. Eu estava exatamente relatando para ela que eu estava me sujeitando ao processo. Ela veio me consolar com um versículo. Mas a bênção de Deus traz paz, algo assim, né? Eu pensei, poxa, será que ela está querendo dizer que o que eu estou passando de processo não vem de Deus? Porque pela tese dela, eu não deveria estar passando por tribulação, porque o que vem de Deus só pode ser bênção, né? Mas eu não julgo esse pensamento dela, eu só não concordo. Não peguei aquilo, mas eu entendi. Não, eu estou vivendo um processo. Se eu pudesse escolher, eu não estaria vivendo esse processo. Inclusive, vou sair um pouco da minha linha de raciocínio para voltar em uma lembrança que eu tive enquanto o pastor estava falando. No momento, imediatamente antes de eu entrar no que é o maior processo da minha vida hoje, eu pedi a Deus para não passar por ele. Exatamente como Jesus orou. Sim. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a sua vontade. Eu fiz exatamente essa oração. Né? Porque eu queria acordar no dia seguinte e o meu problema tá resolvido. Eu queria acordar no dia seguinte e tá liberada. Né? Mas dentro do meu banheiro, quando eu falei com o pastor, será que Deus pode falar comigo em qualquer lugar? Naquele dia Deus falou comigo dentro do meu banheiro, numa embalagem de um produto que estava tendo uma campanha com frases motivacionais. E aí eu peguei esse produto na mão e eu tava orando a Deus falando que eu queria simplesmente acordar e poder ir embora dali. E quando eu peguei o produto, estava escrito a seguinte frase: meu jeito, nossa vitória. E na mesma hora, quando eu li, o Espírito Santo falou comigo, se simplesmente o seu problema desaparecesse, esse testemunho não ia edificar ninguém. Sim. Mas se nós formos juntos pela caminhada que vai vir, e não vai ser fácil, mas se nós formos juntos, lá no final, muitas mulheres vão ser libertas. É isso. Então, naquele dia eu ganhei a coragem que eu precisava. E aí, hoje, assim, eu percebo isso com uma certa tristeza, né? Que a gente precisa falar que o sofrimento que vem de Deus não é para a morte, né? Mas que esse processo, em muitos casos, se não em todos, vai gerar alguma dor, né? Eu não consigo imaginar um processo que não seja doloroso. Não sei, posso estar equivocada. Mas talvez a gente, por querer fugir da dor,
acaba abrindo mão de viver, de desfrutar da autoridade que nós podemos receber de Deus. Fala não tem um dúvida, pouco sobre isso. Né? Quem sabota o processo não cumpre o propósito. Né? Então, assim como no caso da autoridade que nós estamos falando, isso também se aplica ao propósito. Né? Eu tenho que cumprir o processo para alcançar o propósito. E depois que eu alcanço o meu propósito, eu estabeleço um legado. Né? Então, tanto essa questão do processo diretamente ligado à autoridade, quanto do processo e o legado, Jesus é o grande me escapou a palavra. Não, é o grande ator principal dessa trajetória que nós estamos falando aqui. E, na verdade, o que acontece? Esse duro teste do caráter, né, da autoridade, que eu chamo de teste de autoridade, que é um teste de caráter, ele exatamente vem quando nós discordamos com autoridades legítimas sobre as nossas vidas. Né? Então, é o que você falou. Deus falou com você, pelo Espírito dele, que você ia passar pelo processo e que ia ser difícil. E você não concordou que você queria passar pelos processos, realmente. Certo? E aí o seu caráter foi testado. Você não concordou, mas você se submeteu, você obedeceu. Essa é a forja do caráter. Esse é o teste da autoridade. É aí, é quando nós discordamos, quando nós não queremos, mas nos submetemos e obedecemos, por submissão à autoridade que está sobre nós. Assim foi com Jesus. Você mesmo deu o exemplo. E você mesmo deu o exemplo das pessoas. Por quê? Porque, infelizmente, hoje apregou-se muito um evangelho que busca e leva as pessoas a buscarem as bênçãos, né, mas não leva as mesmas a terem um relacionamento legítimo com aquele que é o dono da bênção. Então, só quer recompensa, mas não quer o processo para alcançar a recompensa. Então, as coisas viram como que uma barganha. Né? E Deus não é um Deus de barganha, não é um Deus de troca, mas ele é um Deus de recompensa. Deus é um Deus recompensador. A Bíblia diz que ele é galardoador, que é recompensador. Mas, para que isso aconteça, existem princípios que ele mesmo estabeleceu. Então, voltando ao próprio exemplo de Jesus, no caso tanto do processo, propósito e legado, quanto processo, teste de autoridade, autoridade e poder, é o mesmo cenário. Jesus veio como Deus, nascido de mulher, como homem carnal nessa terra, encarnado, se destituiu da sua glória, né? Viveu 30 anos sendo treinado, né? Foi passando todo o processo dele, aí 3 anos e meio exercendo o ministério dele, né? E em todo o tempo se sujeitando, sendo Deus, se sujeitando a Deus Pai. E em todo o tempo ele falava, eu não vim para fazer minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Verdade. Autoridade embaixo de autoridade. Ele, sendo Deus, se submetendo ao Deus Pai. Em nenhum momento ele usurpou da posição dele de Deus. Verdade. Então ele se sujeitou à autoridade e se sujeitou ao processo. Aí foi testado no teste da sua autoridade, porque ele discordou. Ele não queria, sabendo, mesmo tendo se entregado. Mas na hora que o negócio foi mesmo para valer, mesmo sair. Então ele se entregou, ele viu em todo momento, e aí vão surgir as pessoas. E inclusive aquelas que são próximas. Como Pedro, por exemplo, falou, não. Pedro tinha acabado de ser revelado pelo Espírito que ele era o Filho de Deus. 1 minuto depois ele falou, não, senhor, não precisa fazer isso não. E o senhor falou para ele, aparta-te de mim, Satanás, para trás de mim. Né? Uma hora ele estava inspirado pelo Espírito, influenciado pelo Espírito Santo, outra hora por Satanás. No minuto seguinte, na fala seguinte, por Satanás. Próximo, andava com Jesus. Falou, não, você não precisa fazer isso. Então, as pessoas
muitas vezes por falta de entendimento, por imaturidade, etc., por não entender ou discernir os nossos processos, né, vão trazer questões para nós que realmente vão tentar nos dissuadir dos processos das nossas vidas. Mas quem tem a sua identidade muito bem definida, entende o seu propósito e discerne o seu processo, não abre mão dele. Porque, lógico, a nossa carne, a nossa alma vai querer sair fora do processo, vai querer buscar atalho, vai querer acelerar o processo, vai querer fazer um monte de coisa. Né? Mas existe um tempo determinado para todas as coisas, existe etapa, ciclo e estação para ser cumprida. E não dá, a gente tem que cumprir etapa, certo? Fechar ciclo para mudar as estações das nossas vidas. E aí não dá, se a gente não cumprir essa jornada, lá na frente vai fazer falta. Por quê? Porque não vai ter a têmpera. A têmpera é que traz a integridade do caráter dentro do processo. Esse é o teste da autoridade e submissão. Então, depois que você alcançou o teste, passou pelo teste de autoridade, se submetendo, como você acabou de dar o seu exemplo que você fez, como eu estou dando exemplo, por exemplo, do próprio Jesus, certo? Ele falou, Pai, né? Na versão Emílio Bonodi. Se ele fosse, é óbvio que ele não falou isso, mas ele falou, putz, agora o negócio estreitou. Agora vai. Né? Então faz o seguinte, vamos passar essa etapa aqui, passa de mim esse negócio aqui, vai? Mas contudo, eu escolho me submeter. Eu não concordo, nem quero, não tô afim. Tá? Agora o negócio pegou, entendeu? Mas se der, passa de mim. Certo. Mas com tudo que seja feito à sua vontade. Aí o que ele fez? Ele passou no teste, se submeteu. A autoridade sobre ele. Mesmo não querendo. Se submeteu. Morreu. E aí, o que aconteceu? Então ele passou pelo processo, se tornou um especialista, passou pelo teste da autoridade, foi aprovado no teste da autoridade, e o que a Bíblia diz? Que ele ressuscitou, e então todo o poder ele foi dado. Depois que ele cumpriu todo o processo, depois que ele passou pelo teste da autoridade, depois que ele se tornou um especialista em vida, né? Porque ele é o príncipe da paz, ele é o dono da vida, né? Ele é a própria vida, e aí todo o poder lhe foi dado. Então, essa é a trajetória da autoridade. Processo, se torna um especialista, aí você vai passar pelo teste de especialista, passou pelo teste de especialista, você recebe o poder. Aí, nesse poder específico na sua vida, é a unção, né? O poder é a unção que você recebe para operar especificamente em determinadas áreas, em determinados assuntos, em determinadas coisas. Certo. E assim, qual é a parte que nos cabe nesse processo? Né? É ter... No meu entendimento, seria ter ali, buscar uma intimidade com Deus para conseguir discernir o tempo e o modo e entender isso aqui que está acontecendo, está me tornando uma pessoa melhor, está me levando para mais perto de Deus, está me levando para o lugar que Deus quer que eu esteja. Porque esses dias eu estava refletindo lá com as minhas questões e eu comecei a pensar assim, se um time de futebol entra em campo, certo do final, tipo, se alguém chega e fala, ó, vocês vão ganhar. Já tá ganho. Né? Então, como que esse time entraria para jogar? Sem tensão, muito mais leve, se divertindo na partida, né? Com muito mais alegria. Eu parei para pensar nisso e refletir sobre a minha vida. Eu pensei, bom, eu já tenho certeza do final, porque Deus já me deu a visão lá atrás. E tem isso, né? Deus sempre... eu acho que isso faz parte do modo de Deus operar, me corrija se eu estiver errado. Quando a gente se aproxima de Deus, ele geralmente já mostra logo a big picture, né? Olha, aqui pra cá que eu tô te levando. Agora vamos lá, um passinho de cada vez. Aí no meio do caminho, vem os desertos, as tempestades. Então eu parei pra pensar sobre isso. Bom, eu sei lá, já sei qual é o resultado, já sei qual é o final, então só vamos, né? Porque a Bíblia também nos ensina a nos alegrarmos na tribulação, né? Então, termos esperança, porque a esperança produz perseverança. Isso. E é um desafio se alegrar na tribulação. Para mim,
a forma como eu encontrei foi essa, do tipo, pensar, ó, essa partida aqui já tá ganha. Sim, mas acho que esse é o grande X da questão. O que a Bíblia diz? Que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Certo? Ou seja, o resultado já está garantido por ele, não por nós. Exatamente. Isso é ser mais do que vencedor. Certo? Mas isso não nos exime de entrar no campo e jogar o jogo. E antes de entrar em campo e jogar o jogo, tem o processo que a grande maioria não quer passar. Porque entrar em campo e jogar o jogo é legal, porque tem uma torcida, nós vamos pro palco, torcida, é legal, é gostoso. Né? É a parte do desfrute. Né? Mas a parte anterior a isso, que é a parte do treinamento, é que ninguém quer passar. Porque a hora de entrar em jogo é só jogar, mas o que determina é o treinamento. Jesus, 30 anos sendo treinado, 3 anos jogando. Olha isso. 10%. Qualquer semelhança não é mera coincidência. 30 anos sendo treinado. Né? Tem uma frase do Exército Brasileiro que diz que todo suor investido em treinamento, né, vai poupar o sangue no campo de batalha. Nossa. Né? E é exatamente esse processo do treinamento que é o X da questão, que é o árduo. Mas é um jogo de carta marcada, porque nós já somos mais do que vencedores, então a gente já tem a convicção. E aí entra a jornada do treino e do jogo, como tem que ser. Acho que o dia que nós conseguimos entender isso e viver isso, efetivamente nós vamos viver como filho nessa terra. Que eu acho que a grande maioria de nós ainda não conseguiu. A grande maioria esmagadora ainda não consegue viver como filho nessa terra. Por quê? Porque, de fato e de verdade, qual é o contexto que o Senhor nos coloca? De que nós somos mais do que vencedores, que nós vamos ter tribulação, nós vamos ter aflição nesse mundo, né? Porque isso não é imposto por Deus. A Bíblia diz que toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, vem do Pai das luzes. Então, não é Deus que traz essas tribulações sobre nós, mas é o contexto do mundo em que nós vivemos. Porque nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. E a Bíblia diz que neste mundo que nós estamos, nós teríamos tribulações, teríamos provações, teríamos perrengue para passar. Não tem jeito. Só que ele falou, tenha bom ânimo, porque eu já venci esse mundo, eu sou com você. Mas ele venceu o mundo. Então é exatamente o que você falou. O fato de ele já ter vencido o mundo já nos torna mais do que vencedores, porque ele já venceu o jogo. Só que isso não nos exime de estarmos aqui e vivermos a nossa vida aqui. Porque se fosse assim, já teria nos levado para o céu. Treinar e entrar em campo. Então, existe um propósito de nós estarmos aqui, nesse tempo chamado hoje, nessa geração, nas famílias em que vivemos, nos processos em que passamos, nos contextos em que experimentamos a nossa vida. Por quê? Porque fomos aqui deixados nessa terra, não por punição para Deus, nem por nada. Mas por quê? Porque cabe a nós sermos quem? Não somente os herdeiros de Deus, porque se fosse para sermos só herdeiros, já estaríamos no céu, desfrutando da herança. Mas para sermos os sucessores da obra que o Senhor Jesus começou na cruz. Verdade. Porque aí ele falou, agora eu vou para preparar lugar para que onde eu esteja, vós estejais também, no futuro. Ele foi preparar lugar para a gente estar, ele está preparando lugar para nós estarmos junto com ele nos céus. Ele falou, não vou deixar vocês só, vou deixar meu Santo Espírito, para ser o vosso ajudador, o outro consolador. Né? E as obras que eu fiz, vocês farão maiores ainda. E, portanto, ide, pregai as boas novas do meu evangelho, a minha palavra, a toda criatura. Então nós somos os sucessores dele nessa terra, nessa obra, e nós estamos aqui para isso. Agora, nessa caminhada, com esse propósito, nós vamos ter aqui os processos nas nossas vidas que nós vamos ter que passar, e vamos ter aflição, porque nós vivemos num mundo cujo qual o governo desse mundo espiritual foi entregue a Satanás. O mundo jaz no maligno. Então, existe uma guerra espiritual também que é instalada. Porque nós estamos numa terra cujo qual o governo foi entregue para Satanás. Então, a mesma coisa de nós sermos uma embaixada de um país em outro país que vive em guerra.
Nossa. Entendeu? É mais ou menos isso. Então pensa a embaixada dos Estados Unidos no Irã, em Israel, no Iraque, na Rússia, na Ucrânia. Entendeu? Certo. A embaixada dos Estados Unidos ali está em paz, ela é soberana naquilo lá, mas ela está no meio, ao redor dela é guerra o dia inteiro. Verdade. Não é? Então, só para finalizar, que eu não esqueci a tua pergunta. Você me perguntou no começo o que era autoridade. Né? E eu não respondi até agora, por quê? Porque eu estava construindo o raciocínio do que é autoridade. Amém? Amém. Então, amém. Processo, se torna especialista, teste de autoridade e poder. Certo? Eu dei a jornada e a trilha, né, para se conquistar a autoridade e poder. Então, qual que é o resumo da ópera? O que é autoridade no final? É o direito adquirido por conquista de exercer poder. Nossa. Isso é autoridade. E o inferno, que é diferente de autoritarismo. Autoritarismo é o poder usurpado. Autoridade é o poder conquistado pelo processo de conquista da autoridade. Agora, dentro de tudo isso que você falou, me ocorreu aqui agora uma conexão que nunca tinha me ocorrido. Porque um crente, um filho de Deus, com autoridade, é um perigo para o inferno. Né? Um crente... Um filho de Deus, com autoridade e poder, é um perigo para os planos do inferno, né? E olha para onde a nossa geração está caminhando, para um lugar muito perigoso de querer resultados rápidos, de querer encurtar processos, de querer seguir receitas prontas, de se medir, de se valorizar, né? De colocar o seu valor nesses resultados e nessas comparações. Então, eu acho que tudo isso acaba distanciando ainda mais a pessoa dessa consciência, dessa necessidade, dessa sujeição, né, dessa submissão ao processo que leva à autoridade. Então, por isso que é ainda mais urgente que a gente leve essa palavra, né, que o Evangelho de Cristo seja pregado para que as pessoas sejam despertadas, porque a sensação que eu tenho é que muitos irmãos estão dormindo, adormecidos dentro da igreja, e essa é uma posição ainda, no meu ponto de vista, mais perigosa do que quem está no mundo. Sim. Porque quem está no mundo tem consciência de que ainda não está em Deus, mas quem está dentro da igreja adormecido pensa estar em Deus, porém ainda não está. Esses, sem dúvida nenhuma, acho que esse é o pior cenário mesmo, né? Só para voltar um pouquinho no que nós estávamos falando, que você falou, e que eu complementei, que essa realmente era a nossa grande jornada aqui nessa terra, de nós passarmos pelo treinamento, entrarmos em campos e desfrutarmos disso, estabelece um entendimento do estilo de vida que Deus nos orientou a vivermos em Cristo Jesus, que devemos adotar para nós aqui nessa terra. Qual é o estilo de vida do cristão? É de fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé. E é de fé em fé. Ou seja, existe uma progressão. E como que essa fé ela é aumentada, como que essa fé, a medida da fé, a medida e a proporção da fé que a Bíblia fala, ela é aumentada, ela é vivida. De várias maneiras, mas a principal, a exponencial, e a que realmente marca e traz a autoridade e o poder, é aquela que é experimentada, aquela que é vivida. Lógico, o testemunho edifica a fé, a palavra edifica a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, etc. Mas existem condições nas nossas vidas que, experimentadas e vividas, né, nos trarão para um contexto naquela área, naquele assunto que nós nos tornamos específicos e especialistas e fluiremos com poder, que nós teremos uma fé que será inabalável. Exatamente. Porque ela foi vivida, legitimada por uma experiência pessoal nossa. Exatamente. Não foi a experiência do outro. Exatamente. E
eu publiquei um testemunho no TikTok e muitas pessoas me perguntaram como viver uma experiência com Deus, como ter mais relacionamento com Deus, eu quero viver uma experiência com Deus. E agora o senhor falando me lembrou de uma pregação que eu vi um corte esses dias aí no Instagram, de um pastor falando algo, vou falar com as minhas palavras porque eu não lembro exatamente, mas ele falou assim, todo mundo quer viver uma experiência com Deus, todo mundo quer viver um milagre, mas ninguém quer se sujeitar à situação que já... Porque vamos lá, para Deus fazer um milagre de cura, precisa haver doença. As pessoas querem viver o milagre, mas não querem viver a doença. Para Deus fazer um milagre de provisão, precisa haver a escassez. Todo mundo quer viver o milagre, mas ninguém quer se sujeitar ao processo, né? E uma outra coisa que você falou sobre a questão da empatia, essa palavra hoje em dia está na moda, né? No mundo empresarial, no mundo dos negócios, na parte de gestão de pessoas, muito se fala sobre isso. A gente precisa ter empatia, tratar o outro com empatia. Mas eu verdadeiramente acredito que por mais que eu queira me colocar no lugar de uma pessoa, eu não vou conseguir na totalidade, a não ser que eu tenha de fato experimentado. Não tem como. Aquilo que ela está experimentando. Eu posso fazer um exercício de imaginação, mas eu jamais vou conseguir. A gente pode, através, sim, da compaixão, do amor, etc., espiritualmente, até experimentar a dor do outro, se colocando no lugar do outro, num momento de intercessão, de oração, de apoio, de aconselhamento, etc, etc, certo? Mas é diferente, isso vai ser ali, naquele momento, num curto espaço de tempo, não sei o que, é diferente de viver todo o processo daquela pessoa, né? Então, só a pessoa, isso é particular, intransferível, pessoal, né? Individual, não tem como, assim como a salvação. Senão, um filho de crente era crentinho também. Né? É verdade. É um princípio igual ao da salvação. Né? Não tem como isso ser transferido na integralidade. Né? É só passando, não tem como. E o que justamente as pessoas não querem é passar. Sim. Né? E existe não só essa questão da empatia, que no mundo hoje virou uma grande hipocrisia, né, e um discurso totalmente distorcido, como assim também o empoderamento. Né? As pessoas estão atrás de poder. Né? Não, porque é empoderamento da mulher, empoderamento do homem, empoderamento do negro, empoderamento do branco, empoderamento de não sei quem, todo mundo quer se empoderar, entendeu? Mas todo mundo quer poder, mas não quer passar o processo, não quer se tornar um especialista, não quer ser testado na sua autoridade, não quer receber a autoridade como outorga do processo que passou, mas quer ter poder. Então o que é? Poder usurpado. Poder usurpado cria um monte de pessoas autoritárias. E que por mais que consigam, por um tempo, disfarçadamente, ou de uma maneira sutil, fluir com uma falsa liderança ou com uma falsa autoridade, no momento em que for pro racha mesmo, vai revelar um autoritarismo. Por quê? Porque não passou pela têmpora, não tem integridade de caráter para exercer aquilo. Né? O que aconteceu? Desculpa, só te dando um exemplo que eu lembrei, né? O que aconteceu com aqueles dois personagens bíblicos que foram expulsar um demônio, né, que estava assolando os jovens ali, numa casa? Eles falaram, não, então sai desse jovem aqui, né, em nome do Deus de Paulo. Aí o demônio virou para ele e falou, ó, o Deus de Paulo eu sei quem é, Paulo eu sei quem é, vocês eu não conheço não. Aí o demônio pegou usando o corpo do menino que estava endemoniado, foi para cima deles, regaçou eles no meio, encheu eles de porrada, certo? E eles saíram todo machucado, arrebentado na rua e nus, envergonhados. Por quê? Porque eles não reconheceram a autoridade. E por que eles não tinham autoridade? Porque eles não passaram o processo. Nossa. Então eles quiseram usar um poder que eles não tinham. Porque nem sujeito a Paulo eles estavam. Nem a Paulo, entendeu? Então eles até podiam falar em nome de Paulo se tivesse sujeito a Paulo, podiam falar em nome de Deus, mas nem eles foram falar aquilo que eles ouviram falar. Então eles acharam que era o quê? Que era uma fórmula.
Que é o que acontece muito hoje. As pessoas tem muita gente vendendo fórmulas e muito mais pessoas comprando, né, essas fórmulas. E aí muita gente hoje vai, em nome de Jesus, fazer alguma coisa, querer exercer um poder, mas não tem legalidade e não tem outorga para exercer esse poder. Oh, meu Deus. Agora, na outra ponta, quando uma pessoa, de fato, passou pelo processo, conquistou a autoridade, recebeu o poder, o que isso muda, assim, na vida prática da pessoa? Eu consigo imaginar resultados, né? Consequências disso, por exemplo, em batalhas espirituais, né? Uma pessoa que vai estar muito mais forte, vai ter mais discernimento para poder avançar, vai se tornar uma pessoa mais resistente ali diante quando as próximas situações vierem, ela já vai ter uma casca, ele vai estar mais resistente e vai falar: diabo, hoje não. Eu falei isso pra Dai hoje, eu falei: diabo, hoje não. Se você quiser brigar, você vai brigar sozinho, porque eu tô ocupada, eu vou fazer a obra. Hoje eu falei isso pro diabo. Se você quiser brigar, você vai brigar sozinho. Eu acho que isso é um ganho também. Mas me fala, assim, pastor, quais ganhos você enxerga de forma prática na vida de uma pessoa que passou pelo processo e recebeu autoridade e poder? Além disso, tudo que você falou, a aplicabilidade direta, real, no seu chamado de vida, no seu propósito de vida, né? Para poder cumprir o seu propósito de vida no seu chamado pessoal. Aí. Né? Isso é um assunto que está muito, vamos dizer assim, em alta na moda, né? Hoje todo mundo quer descobrir o propósito. Qual é o meu propósito? E em vez de a gente estar correndo atrás do vento, a gente poderia estar se sujeitando aos processos que naturalmente ou sobrenaturalmente seremos conduzidos ao... Só descobre o propósito quem cumpre o processo. Olha aí, verdade. E o propósito vai sendo esclarecido na medida que você avança no seu processo. Você descobre o propósito no processo. Mas as pessoas querem descobrir o propósito do seu processo. É que nem você falou, querem uma mágica, pim-pim, não preciso passar pelo processo. Qual é o propósito? É esse. Tá bom, então eu vou daqui para frente. Não, filho, tem que cumprir para trás. Oh, Deus. Jesus cumpriu para trás. Se até Jesus cumpriu, por que a gente está achando que a gente não tem jeito. Vai passar sem Esse cumprir? É o modelo. Esse é o modelo. Não tem como fugir, pastor. Não tem como. Não tem como. Ai, bom, isso. Pastor, já que a gente está aqui falando sobre processo, propósito, autoridade, a gente sabe que não os propósitos de Deus, os chamados de Deus para a nossa vida não necessariamente são só dentro da igreja, né? Com os chamados ministeriais e tudo mais, mas Deus tem um chamado específico para cada um de nós, com o nosso trabalho, com os nossos projetos, com o que nós fazemos. E eu sei que você é um pastor, empresário, já com muita experiência, uma vasta experiência que o Senhor te deu. E você tem muita autoridade nesse assunto. E eu sei que você começou, porque graças a Deus eu participo desse projeto. Você começou recentemente um projeto chamado Incorporadores do Reino. Compartilha um pouco, conta pra gente como que é esse projeto para desenvolver aí a autoridade nessa área empresarial. É interessante você falar sobre isso, porque acho que está bem contextualizado dentro do assunto que nós estamos pautando aqui, né? Primeiro, dentro da primeira pergunta que você me fez, eu demorei para entender esse processo também, né? Porque eu fiquei a grande parte aí da minha jornada, depois que eu conheci o Senhor Jesus, exercendo o meu ofício empresarial. Eu fui ungido pastor há 15 anos atrás e estou andando com o Senhor há 27 anos, 26 anos. E depois que eu fui levantado a pastor e fui separado para o pastorado, eu tive vários conflitos nessa caminhada, porque primeiro que eu tinha sido ensinado e entendia que pastor era só aquele que podia exercer o seu ofício pastoral necessariamente no púlpito da igreja. Né? E eu sofri muito com esse conflito. Então eu demorei muito para entender essa questão e sofri muito com isso, né? Porque eu realmente era ignorante com relação a isso. Até que eu fui entender, então, né, aí que eu entendi a essência do que é a igreja, do que é a eclésia,
né? Que a eclésia é de dentro para fora e não de fora para dentro. A eclésia não está confinada em 4 paredes, né? E existem vários púlpitos. E aí eu fui entender que a minha mesa de reunião, as mesas que eu sentava e que eu tratava os meus negócios eram os meus púlpitos também. E com isso eu comecei a exercer o meu ofício empresarial de uma forma diferente, entendendo realmente que dentro das etapas, dos ciclos, das estações em nossas vidas, os nossos ofícios, eles também serão mudados e podem ser conjugados também muitas vezes. Essa é uma pauta para um outro bate-papo que é muito extenso, eu não quero entrar nisso. Mas o entendimento dentro da pauta que nós estamos falando hoje sobre autoridade e poder, é interessante nós traçarmos um paralelo, porque na minha vida, no meu ofício empresarial e pastoral também, foi exatamente o mesmo. Por quê? Desde os meus 15 anos de idade que eu empresario. Eu nunca tive uma carteira assinada na vida, hoje eu estou com 56 para 57 anos, então, portanto, há 42 anos empresariando. E nesse processo empresarial da minha vida, eu já fundei, instituí muitas empresas, já quebrei 5 vezes, e eu sei o que é vencer e ser derrotado dentro de um processo empresarial no mundo, e também sei o que é vencer e ser derrotado num processo empresarial em Deus. Então nesse processo, eu tive um nível de experiência e de vivência que me fez um especialista nisso. Aí eu passei pelo teste, né, da autoridade e recebi o selo do poder para poder operar nisso. Então eu entendi isso como um propósito no caminho, que nem sempre estava claro para mim, muito pelo contrário, na grande maioria da jornada ele estava confuso. Né? Mas aí hoje eu consigo entender, depois de ter passado o processo e mais para o final do processo, e a Bíblia diz que o final é melhor que o começo, né? E essa é uma visão progressiva, que a gente vai juntando e vai entendendo o grande cenário, né, o grande quebra-cabeça, eu fui entender que tudo isso me trouxe para onde eu estou hoje, para que eu cumprisse o meu propósito e efetivamente hoje pudesse, com o poder adquirido e outorgado pelo processo e pela autoridade que eu conquistei no processo, ensinar outras pessoas e cumprir o meu propósito ensinando outras pessoas. Porque, como eu sempre falo, né, quanto custa um erro? Nossa. As pessoas muito falam nos acertos e contam as vitórias e querem mostrar as medalhas e os troféus, né? E principalmente na era que nós estamos, nas redes sociais, etc. Né? Você não vê na rede social, no Instagram, ninguém falando, vixe, quebrei, e agora? Tô arrasado, tô não sei o quê, né? As pessoas só mostram o jardim verde, né? Mas é o que eu falo, quanto custa um erro? Salomão nos ensinou que nós, quando cometemos um erro ou passamos por alguma dificuldade, alguma adversidade, etc., nós temos por obrigação ensinar as outras pessoas, para que elas não passem pelas mesmas coisas. Né? E aí eu fui entendendo o meu propósito nesse processo, e hoje eu recebi a autoridade e o poder para poder ensinar, instruir, direcionar, aconselhar e corrigir outras pessoas que estão passando o processo que eu já passei na minha vida. E aí surgiu esse projeto que Deus colocou no meu coração, que chama-se Incorporadores do Reino, que é uma associação de homens e mulheres de negócios cristãos que passam a ser trabalhados no seu ofício empresarial ou como empreendedor, primeira coisa, entender os seus negócios como missões, entender que os seus negócios são armamentos de Deus para a vida deles, para que eles cumpram o seu propósito nessa terra, o grande ID, a grande comissão do ID, pregar o evangelho através de toda a criatura, que as suas empresas, seus negócios nada mais são do que armamento e munição da parte de Deus para as suas vidas, que se eles não tivessem, eles não teriam acesso a lugares, pessoas e recursos que eles têm tendo as suas empresas, né? E implantando dentro de suas empresas a cosmovisão cristã, através de uma gestão com princípios e valores do reino de Deus. Né? E com isso a gente fundou a Associação Incorporadores do Reino, que reúne esses homens e mulheres de negócios para fazer com que isso se estabeleça nos seus negócios, nas suas empresas e em toda a rede associada.
Gente, ó, a gente vai disponibilizar aqui o link se vocês quiserem saber mais informações, conhecerem mais o projeto Incorporadores. A gente pode, pastor, depois fazer um outro episódio com você falando só sobre essa questão empresarial, a cosmovisão cristã, como levar esses princípios bíblicos para a gestão. Acho que vai ser maravilhoso. Agora, nessa sua fala, me ocorreu mais uma pergunta. Vou fazer a última. Autoridade. É possível transmitir autoridade de uma pessoa para outra? É possível você ter autoridade sobre uma autoridade. Certo. É possível. E eu te dei o exemplo no começo da nossa conversa. Nós estamos sob a autoridade de Jesus. E no nome de Jesus, nós temos autoridade. Nós somos autoridade outorgada por Ele. Como corpo enxertado, como galho enxertado na videira verdadeira, como membros do corpo de Cristo. Tanto é que nós operamos em nome de Jesus. Amém. A autoridade e o poder é de Jesus. A autoridade é nossa, que estamos embaixo da autoridade dele. Então, o mundo espiritual respeita o poder de Jesus. Tanto é que a gente fala em nome de Jesus. Certo? É verdade. Então, quando nós somos autoridade embaixo de autoridade, nós também exercemos autoridade. Glória a Deus. Pastor, amém. Muito obrigada pela sua presença. Foi maravilhosa essa conversa e aguardem o próximo episódio com o pastor. Não o próximo, né? Um próximo episódio. Com o pastor Hermínio. Falaremos pra gente falar sobre empreendedorismo e gestão. Muito obrigada, gente. Amém. Muito bom estar com vocês. Até a próxima. Até. Parabéns, Ju. Obrigada. Pra cima, vamos avançar. De um programa de talk, de entrevista, ver você numa mesa, numa poltrona, e um entrevistado do seu lado, tipo o Jô Soares, aqueles programas de talk, de auditório. Eu vi auditório. Vi um auditório e um programa de talk. Não vi esse formato aqui, assim, de mesa, de podcast. Eu vi um formato de talk show, de um programa de entrevista, assim. E vi isso o senhor mostrou claramente que era estúdio de televisão. Bem, vamos começar e vamos ser fiel no pouco e vamos avançar. Só para testificar, a minha mãe tem já aí uns 5 anos que a minha mãe fala para mim: eu vejo você na televisão. Eu vejo você na televisão. Eu ficava achando que era coisa de mãe, né? Mas agora você falou também. Eu falei, acho que não era coisa de mãe. É coisa de pai. É de mãe e de pai. Na época... Você pode achar ou você pode crer. Não, na época eu até... eu me candidatei. Aí depois, em 2020, eu me candidatei para aquele programa do Aprendiz com o Roberto Justus. Fui selecionada para participar do programa. Aí veio a pandemia... Cancelaram o programa. Eu falei, poxa, mãe, eu ia aparecer na televisão, mas não apareci. Mas agora você tá confirmando, já vou. Glória a Deus. Uma das coisas que o Senhor colocou no nosso coração é ter uma emissora de televisão, né? Olha aí. E nós teremos. Amém. Em nome de Jesus. Ai, me beliscou. Vamos lá, já tá no play aí? Vai continuar com o inglês ou você vai tocar? Vou continuar com esse mesmo, já tô confortável. Então, já tá gravando. Não, claro, o Jonas vai dizer, eu tava lá quando tudo começou. A minha câmera é essa, né? Era Joe Maker Produções que começou o projeto. Acreditei lá desde o primeiro dia. Vamos lá.